Seja bem-vindo ao Carreira Dev, meu nome é Igor Prado e hoje eu vou te ensinar a configurar um ambiente PHP com Docker. Eu já estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto. Tá? Você vai precisar ter instalado aí no seu computador o Docker, né? Se você quiser que eu faça um vídeo, né, depois explicando como instalar o Docker, aqui o sistema operacional que eu estou utilizando é o Linux. E aqui eu tenho a seguinte estrutura. Eu tenho uma pasta app, né, com um index aqui só para a gente testar, né, quando o ambiente estiver funcionando. E aqui eu tenho uma pasta Docker que foi uma estrutura que eu criei para gerar esses containers, né, e a gente conseguiu utilizar o PHP, né, num servidor Nginx. Então vamos lá. A gente tem aqui também um arquivo .env, né, em que eu configuro as variáveis globais do banco de dados, né, que a gente vai subir um container com banco de dados. E agora eu vou mostrar o Docker Compose, que é onde a gente faz a estruturação de todos os containers que essa aplicação vai ter. Então aqui nos serviços, né, no service, a gente vai ter um serviço de PHP, um Nginx, que é o servidor, a gente vai ter um MySQL, né, que é o banco de dados que a gente vai utilizar, e o PHP para você conseguir gerenciar o banco de dados já diretamente no navegador. Você também pode utilizar outro gerenciador de banco de dados, né, mas nesse caso aqui eu vou deixar disponível também esse PHP para facilitar seu gerenciamento do banco de dados aí. E aí aqui a gente tem o mapeamento dos volumes, tá, para a gente utilizar os arquivos corretamente, né, e conseguir subir esse container. E aqui a gente tem o networks, né, que se você observar, todos os containers eles utilizam o mesmo network, que é a mesma rede, para que eles possam se comunicar entre si. Aí aqui a gente tem o Nginx, que serve, que tem uma estrutura bem parecida, né, com a do PHP, e aqui a gente faz o mapeamento da porta. Então, no container, dentro do container vai ser mapeada a porta 80, e aí externamente aqui, para a gente acessar no navegador, a gente vai utilizar a porta 8585. Aí a gente tem um container MySQL, né, que utiliza uma imagem lá do Docker Hub. E aí a gente tem também aqui as variáveis, né, do banco de dados. Então a gente tem aqui o nome do database, a senha, né, o password do root. Aí a gente tem aqui o password comum e o usuário. Todas essas variáveis aqui, como eu já mostrei, estão aqui, né? Então database name, username e password está configurado nesse arquivo .env aqui. E aí aqui o PHP ela está utilizando a imagem lá no Docker Hub do PHP 5.2, e aqui ele vai expor a porta 8888, né, para a gente conseguir fazer o consumo dessa aplicação, e ela vai se comunicar com o host do MySQL. Tá? Então aqui setup MySQL básico vai ser necessário para a gente conseguir fazer essa comunicação, e ela depende, né, do MySQL, então a gente utiliza o depends on por isso. E aqui a gente define a rede, né, network, que é o setup network, e mostrando agora um pouquinho da estrutura dos arquivos, então do servidor Nginx. Então a gente tem aqui o Dockerfile, que vai utilizar uma imagem desse servidor, a imagem Nginx 1.23, e aí aqui ele faz algumas configurações, né? Copia os arquivos da defaultconf, né, que é esse arquivo aqui, para dentro do servidor, né? Copiando nesse diretório aqui, né, nesse caminho. Então fica na etc nginx conf, e ele faz essa transferência para lá, né, desses arquivos. E aqui faz a cópia do diretório atual para o www. Tá?
E o defull-conf é realmente a estruturação aqui do Nginx. Eu não vou entrar em muitos detalhes relacionados a isso, mas aqui ele escuta, né, a porta 80, consome todos os arquivos que forem do tipo index, index.php, index.html, né? E aqui tem as configurações de erro, de acesso de log, de root. E aí aqui eu tenho a estrutura do Dockerfile do PHP. E aí a gente consome uma imagem do PHP 8.3. Aí a gente tem algumas configurações de diretório, instala algumas bibliotecas importantes, roda o Docker dentro dos. Então aqui a gente tem a estrutura do PHP também, o Dockerfile do PHP. A gente utiliza uma imagem do PHP 8.3 e aqui a gente faz algumas configurações de diretório, né, instala algumas bibliotecas, algumas extensões importantes, né, para o PHP e expõe a porta 9000, né? E aqui a gente tem as configurações do PHP, que é o máximo de upload, né? O tamanho máximo de upload é 40 megabytes e o tempo máximo de post é 40 megabytes também, mas a gente pode configurar conforme a necessidade aqui do serviço. E aí com essa estrutura que a gente já tem aqui, a gente vai subir esse container. Eu vou abrir aqui o terminal do próprio VS Code mesmo. Lembrando que toda essa configuração vai estar disponível na descrição do vídeo. Eu vou disponibilizar isso no GitHub e vocês podem acessar o GitHub do Carreira Dev e fazer o download desses diretórios, né, para você conseguir subir o container aí. Então, para subir os containers, a gente vai rodar o seguinte comando: docker compose up-d. E aí a gente vai subir esses containers. Comigo aqui foi bastante rápido, né, porque eu já tenho essas imagens aqui no meu ambiente local. Com você pode demorar um pouquinho mais, né, se for a primeira vez, mas é só aguardar que se ficar tudo com done, né, e finalizar aqui, indica que ocorreu sucesso, ok? E agora a gente vai abrir o navegador e vai verificar se os containers subiram corretamente. Então agora a gente vai abrir o navegador e vai verificar se o serviço está realmente disponível, né, para a gente utilizar. Então, só conferindo as portas que a gente vai utilizar. Então, para acessar o servidor, a gente vai utilizar a porta 8585 e para verificar o MySQL, né, a gente vai utilizar aqui o próprio phpMyAdmin mesmo, que está na porta 8888. Então, a gente vai vir no navegador 8585. Então, a gente vai colocar aqui localhost 2.8585. Então a gente vê que acessou a página que a gente precisava, que está dentro de app, index.php. Então aqui eu coloquei um echo, né, com print R, né, no PHP, hello world. Os containers, você pode abrir o terminal, né, e dar um docker ps, ele vai listar todos os containers que estão ativos. E para verificar os containers, você pode abrir um terminal, docker ps, e digitar o comando docker ps, e aqui vão ser listados todos os containers que estão ativos no momento. Eles vão estar aqui com up e há quanto tempo eles estão ativos. Se caso algum desses containers que você subiu eles não estiverem ativos, você pode dar o seguinte comando: docker ps-a ou docker ps-a, e vai listar todos os containers que você tem. E aí, se caso ele estiver inativo, aí você pode fazer, por exemplo, um docker start e aí pegar o ID do container que estiver inativo e inserir. Aí ele vai rodar, né, que como já estava ativo, né, ele foi bem rapidinho, mas ele ele ativa o container. Aí se você quiser parar,
Ok, stop. Aí eu vou parar aqui o servidor. Pronto, eu parei o container. Se a gente voltar lá na porta 8585, então você pode ver que já caiu, né? Então você consegue fazer esse gerenciamento, né? O Docker é muito prático, por quê? Porque você pode fazer sua aplicação, você pode subir ela para um servidor já com o mesmo padrão, você pode enviar para alguém com o mesmo padrão, né? Ele tendo um ambiente Docker, ele consegue utilizar da mesma forma que você está utilizando, né? Isso evita as diferenças, né, de um ambiente para outro. Por exemplo, se você utilizar o Docker aqui, ele utilizar um servidor Apache lá no sistema local realmente dele, né? Então o Docker visa realmente facilitar a construção de sistemas, né, de forma padrão, sem que haja tantas diferenças entre os ambientes de desenvolvimento. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma equipe ou com algum outro desenvolvedor, se ambos tiverem esses mesmos containers Docker, a aplicação vai funcionar da mesma forma. Então, é uma tecnologia que é muito utilizada, né, por praticamente todas as empresas, né, utilizam Docker, né? Tem algumas outras que utilizam outras tecnologias, mas uma grande parte das empresas, né, utiliza Docker justamente por isso, para facilitar a padronização do ambiente de desenvolvimento. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe aí seu like, se inscreva no canal e até a próxima.